Olá, tudo bem? Me chamo André Leme e vou falar para vocês a respeito do nosso artigo com o título Gestão de Equipes no Teletrabalho em um tradicional banco de varejo, uma proposta de capacitação de liderança. Contextualizando o artigo e o tema, foi pensado e escrito em meio à pandemia. Em princípios de 2021, os líderes enfrentaram grandes desafios baseado em orientações da Organização Mundial da Saúde, distanciamento social, enfim, falta de transporte público, diversos fatores que influenciaram na tomada de decisão dos líderes de como enfrentar a pandemia e atender às metas e aos preceitos das organizações. Então, foi um contexto desafiador e, em meio a esse cenário, surgiu a ideia de escrever e pensar sobre isso. Diversos líderes enfrentaram esse contexto e o novo modelo de trabalho pensado foi o teletrabalho, o home office, o teleworking, diversas formas de entender e de falar sobre esse tema. A questão de pesquisa do artigo é a seguinte: qual a influência na liderança e como os gestores de um banco de varejo podem melhorar sua gestão, considerando o modelo de trabalho em um banco de varejo tradicional? O objetivo geral do artigo, como vocês puderam perceber, é propor um modelo de treinamento que visa capacitar as lideranças para a gestão do modelo de teletrabalho em um banco de varejo tradicional. Para chegar nesse objetivo geral, foram indicados 4 objetivos específicos: verificar a percepção dos líderes intermediários frente ao formato de teletrabalho em um banco tradicional de varejo, compreender os aspectos relevantes e barreiras do modelo de teletrabalho, compreender como se dá a adaptação dos líderes no novo cenário do formato de teletrabalho. E aí vai um ponto importantíssimo, o 4º objetivo específico, que é analisar a percepção dos diretores e superintendentes ao formato de teletrabalho em um banco tradicional de varejo. Por que um ponto importantíssimo? Porque os superintendentes e diretores são quem tomam as decisões na organização. E a partir da visão deles, muitas coisas seriam alteradas nas organizações em virtude desse novo cenário. O embasamento da pesquisa segue uma trajetória, iniciando a pesquisa por trabalho e vindo a calhar o teletrabalho, após isso a liderança, a pandemia, e pensado também no novo cenário pós-pandemia, como que a liderança vai lidar com o modelo de teletrabalho. A metodologia escolhida foi o Design Science Research, com a intenção de criar um artefato, nesse caso um método de capacitação, um artefato que iria ajudar os gestores a lidar com esse cenário e a ter um incremento na sua liderança em meio a todo esse contexto pandêmico e o novo modelo de trabalho, o teletrabalho. A primeira fase é a identificação do problema, e a coleta de dados para a primeira fase se deu através da análise de literatura bibliográfica, uma pesquisa qualitativa que foi enviada aos gestores do banco e entrevistas semi-estruturadas com os superintendentes e diretores desse banco. Após a identificação dos problemas, nós chegamos na fase 2, mas antes, na fase 1, foi percebido alguns pontos bastante interessantes, bastante importantes, que embasam a percepção dos stakeholders envolvidos. Os principais pontos indicados na pesquisa e nas entrevistas são a necessidade de manter o acompanhamento, a comunicação como um ponto importante, os controles e o planejamento do modelo em teletrabalho, modelo de trabalho em teletrabalho. A fase 2, que é a fase de análise do conhecimento existente, a fase de sugestões, foi realizado entrevistas em profundidades com membros da universidade corporativa desse banco. Essa fase de sugestões veio de membros que são experts no seu setor e poderiam auxiliar a criação desse método, desse artefato, que é um modelo de treinamento para os gestores. A fase 3 é a fase de desenvolvimento, então a fase 3 foi a fase de criar a versão 1 desse treinamento a partir das sugestões e da coleta de dados percebidos na fase 1 e fase 2. Após o desenvolvimento desse artefato, que é chamado versão beta, ela foi submetida a um grupo focal com experts, com pessoas que lidam diariamente na universidade corporativa, na gestão de agências e na supervisão de setores importantes dentro desse banco, em análise do trabalho. Após esse grupo focal, foram sugeridos algumas mudanças na versão 1 e aí chegamos à etapa de conclusão, que é a quinta
parte do Design Science Research, em que criamos a versão 2 e aqui seria a versão final, a versão que é o nosso plano de curso, um plano de curso criado, um artefato criado a partir de diversas etapas de coleta de dados, diversas pessoas que lidam diariamente com liderança, lidam na Universidade Corporativa do Banco, podem nos auxiliar com muitos pontos que são proeminentes na criação desse artefato, e o plano de curso está embasado nessa coleta de dados. O plano de curso percebido nas páginas finais do artigo. Espero ter contribuído com esse trabalho e estamos à disposição no que a banca entender necessário. Muito obrigado.